a ideia do canal, né, que dá dicas para você se tornar um profissional de sucesso, dentro né, a gente tá no 18º episódio aí do Athena Podcast, e acho que, né, juntando todos praticamente os convidados falaram, a dica número 1 é persistência e trabalhar muito, e se esforçar e dedicação, né? Infelizmente não tem uma maneira fácil, não tem um atalho, né? A gente realmente tem que se esforçar muito para conquistar os objetivos, para poder crescer profissionalmente. E você é um exemplo disso, né? Com toda a sua carreira. Você começou a trabalhar com segurança com quantos anos? Só para a gente ter uma noção. Segurança não, tecnologia, né, no geral. Olha, eu lembro, assim, contar Quantos um anos já pouco da faz história. isso, né? Desculpa Isso, a pergunta indiscreta. não, não, mas eu acho que é legal contar o que vem antes da segurança, porque eu sou filho de imigrantes. Meu pai nasceu na China, Hong Kong, infelizmente faleceu, e minha Nossa. mãe veio do sul do Brasil, ela é descendente de açoriano. Por isso que eu até brinco que eu tenho cara de boliviano, né, com essa mistura toda. E, e acho que o primeiro trabalho que eu fiz, eu pouco comento isso, foi ajudando meu pai no restaurante, fazendo o cardápio, datilografando o cardápio, depois ajudando ele no salão, ou seja, fazendo pedido, pegando os pratos, limpando as mesas. E foi assim que o trabalho começou, né? Olha só. Meu pai ele sofreu muito na China e ele passou pela Revolução Cultural, chegou a passar fome. Então, eu acho que a força do imigrante, quando ele mostra que em um país como o Brasil há muitas oportunidades, eu acho que a gente tem que absorver isso para nós. Mas ele dizia o seguinte, é uma frase bem interessante, que ele podia não dar riqueza nenhuma, mas ele podia vender a cueca dele para que ele pudesse nos dar estudo, ou seja, educação, formação. E ele pegava isso como um lema muito forte, porque anos de estudo que poderiam ser oferecidos nos dariam aí, ou nos oferecem adiante, resultados espetaculares. Então, eu falo que o lema que ele dizia é fato. É claro que hoje o estudo mudou. Muitas pessoas hoje estudam por conta própria. Não necessariamente as empresas exigem que um profissional faça uma faculdade, uma graduação. Existem muitas universidades, na verdade, muitas empresas do Vale do Silício que não pedem mais, por exemplo, uma formação como essa. E eu entendo que se a pessoa é esforçada, se ela tem acesso a recursos e ela pode estudar, use o tempo que ela tem. E se alguém me fala que não tem tempo, então organiza, dê prioridade. Eu acho que essa é uma coisa importante, muito mais minha como ser humano do que o laudo profissional de segurança da Hum. informação. Porque eu acho que isso tem que ser o core, o núcleo de cada um de vocês. E eu falo, todo dia eu acordo pelas 6 e pouco da manhã. Tem dias que eu durmo tarde da noite. Caramba. Então, existe também uma disciplina. Um profissional que busque alcançar um objetivo tem que ser disciplinado acima de tudo. O que você acha, Thiago? Você concorda com essas questões? Nossa, Marcela, em 10 minutos aí você já deu, já deu uma aula aí pro pessoal já anotar aí, realmente levar de lição para casa e concordo 300% com tudo que você falou. Mas você vê que a gente entrou num assunto que você comentou aí da sua história que eu não sabia, né? Que muito interessante do seu pai, né? Que ele prezava muito essa questão do estudo. E você vê como o universo funciona de uma forma engraçada, né? Você vê como isso meio que trouxe um retorno. Eu imagino que. Eu imagino, não sei se seu pai já ainda está vivo, já faleceu. O meu pai, infelizmente, faleceu. Minha mãe ainda está viva, graças a Deus. Mas Não, mas por não, não. esse... Só essa questão, né, para concluir o raciocínio. Que seu pai deve estar muito orgulhoso porque ele te ensinou a prezar muito pelo estudo. E você é uma referência justamente, né, além da sua especialização em segurança da informação, em forense computacional, na questão como educador, né? Você deu aula, dá aula hoje ainda, que eu sei, né? Dá aula em diversas faculdades. Você tem uma empresa, que é a Data Security, que é uma empresa que dá diversos treinamentos, diversas certificações, né? Acho que você já deve ter perdido a conta da quantidade de alunos que você já teve, a quantidade de profissionais que você ajudou a se formar, a se certificar, e quantidade de alunos que você já ensinou e a quantidade de alunos que você já ajudou, né,
transferindo esse seu conhecimento para eles crescerem profissionalmente. E aí, isso tudo com base no que o seu pai te ajudou lá atrás, e hoje você está conseguindo, através desse apoio que ele te deu, ajudar centenas, milhares já, que eu acho que já deve ter batido na casa dos milhares de pessoas. Você vê que como o mundo funciona engraçado, né? Como as coisas dão voltas, as coisas positivas meio que se complementam, né? Você faz ideia de como eu comecei a ministrar aula? Onde eu ministrei aula pela primeira vez? Não, aí eu tô muito curioso por isso, eu ia te perguntar. Bom, eu estava ainda fazendo a minha graduação em engenharia elétrica pela Escola de Engenharia Mauá, quando eu queria ganhar um dinheiro em algum lugar para poder realmente poder fazer aquelas coisas que jovem gosta, né? Ir para uma balada, tal. Eu descobri uma oportunidade numa escola pública próxima da faculdade e eu comecei a ministrar toda a grade noturna de suplência, ou seja, era o supletivo de uma escola estadual. E eu tinha como alunos todos mais velhos do que eu. Eu era o mais jovem na sala de aula e comecei a ministrar química e matemática. Olha só. Então, você vê, olha como eu comecei, não foi nem com segurança. Química e matemática. Então tá E na eu sempre essência mesmo, tá na veia, né? Com certeza. Então eu falo para o pessoal. E aí é uma outra dica que eu dou. Se você quer, em algum momento, ensinar, na verdade, aprender melhor sobre algum tema, ensine esse conteúdo para outras pessoas. Porque isso ajudará a fixar ainda mais esse conteúdo dentro de você. Isso vai te obrigar a se atualizar constantemente. Então, a vida acadêmica, eu comecei, no final das contas, nesse caminho. Depois eu fiz o meu mestrado na USP, onde quando eu fiz Aí mestrado seu mestrado já voltado também para em a área de forense, já de forense. em forense. Mas eu pensei em fazer o mestrado pensando em o que eu vou trabalhar quando me aposentar. Eu vou ministrar aula. Só que a coisa veio tão antes disso que eu comecei a ministrava aula no Senac São Paulo, assumi a coordenação da pós em segurança de informação, porque não tinha o nome nem de MBA. Depois assumi a pós em gerenciamento de projetos. Aí eu saí do Senac, fui para a FIAP. Comecei como professor, o coordenador de lá saiu, me indicou como coordenador, e sou coordenador até hoje, além de ser professor em várias outras instituições de ensino pelo Brasil, em conteúdos presenciais e online. Ou seja, muito antes da aposentadoria, acabou se tornando parte do meu ofício, independente da questão, inclusive, da minha empresa. Então, eu tenho uma vida acadêmica mesmo, de gostar, de amar esse assunto, esse ofício. Sim, sim. Então, aí a gente fala, né, a questão de profissional de sucesso, você é profissional de sucesso em três áreas, né, específicas, porque entra a questão acadêmica como professor, então, para você que está assistindo, que quer seguir a área acadêmica, que quer, né, crescer profissionalmente, dando aulas, ele é uma referência nesse assunto, mas além disso também, né, você tem a sua empresa de consultoria e treinamentos também, que, né, também ajuda na questão acadêmica, no sentido das certificações, etc., que é a Data Security. Então entra também na parte de como empresário, como empreendedor, né? E como consultor de segurança, que você também presta serviços para grandes empresas. Aí como é que foi que você começou a mesclar também para esses outros segmentos? Bom, eu trabalhava no Itaú e eu depois fui para o banco. Surgiu uma oportunidade lá, fiquei um ano. Só que nesse um ano eu ganhei gastrite e colite. E aí eu pensei assim, Nossa, eu vou a ficar gente teve, putz, quem que foi que falou? Eu esqueci agora. Teve um convidado anterior, a gente, acho que foi o Yuri da Gazeta, que ele também falou a mesma coisa, que o problema de se trabalhar em banco, né? Com todo respeito às pessoas que trabalham em banco, né? Mas realmente todo mundo fala que é um negócio exaustivo e cansativo. Eu tive essa experiência também no começo da minha carreira profissional, não recomendo pra ninguém, mas realmente é bem puxado, né? E você também teve um pouco dessa experiência. mas eu não posso dizer que foi uma experiência ruim. O banco ele foi uma grande escola para mim. Tive acesso a muitas tecnologias, tive um crescimento profissional muito bom dentro de instituição financeira. Mas a questão do estresse, não do trabalho, mas às vezes em algumas situações, questões de pessoas, porque quando nós falamos que o aspecto é tecnológico,
é uma questão de trabalho, volume, se aquilo realmente não te gera um desgaste, certamente você não tem questões de saúde a serem levadas em consideração. Então, eu falo para vocês, trabalhar em algo, você tem que trabalhar em algo que você ama, que você gosta, que você tenha paixão. E a remuneração não é somente financeira, ela tem que ser de satisfação pessoal, tem que ser de realização. No começo da minha carreira, é claro, você quer crescer profissionalmente. Hoje, já beirando meus 50 anos, faço 50 anos no fim do ano, o meu modo de pensar é muito diferente. Eu quero coisas realmente que me realizem, me deem satisfação, que sejam boas, que não necessariamente sejam remuneradas. Ou seja, a vida me deu tantas coisas positivas que eu vejo que faz parte do meu ser hoje poder doar parte desse conhecimento. Então, ano passado, por exemplo, surgiu a oportunidade de participar em eventos, em lives, para arrecadação de alimentos ou valores ou doações para Que entidades. legal, sim. Então, a gente tem que pensar assim, qual é o nosso papel na sociedade? Uma coisa assim, eu vou dar o dinheiro. Mas o dinheiro, às vezes, é muito fácil ser doado. Você tem que pensar na questão do você estar se doando. Porque isso é uma satisfação que não tem tamanho. Então, quando a gente fala assim, dessas minhas facetas, e uma delas é da security, que eu montei aos meus 34 anos, eu pensava assim, se der certo, beleza. Se não der certo, eu volto a ser seletista. Volta da aula. Exato. Na verdade, eu nunca parei de dar aula, esse é o problema. Então você acabou fazendo os dois simultâneos, né? E aí, quando a gente pergunta assim, legal, quais são as questões de valores importantes? Então, tem uma parte minha, Thiago, que é o lado esportista, que eu amo o esporte, eu acho que isso tem que fazer parte da vida das pessoas, não só o esporte, mas é o estilo de vida mais saudável. Uhum. Isso inclui, por exemplo, hoje nos dias atuais, acho muito interessante mindfulness, para quem puder ler esse tema, sobre esse tema, eu acho que é legal. Se você puder fazer, por exemplo, um exercício, se você gostar, caminhar, nadar, correr, pedalar, só para você simplesmente chegar no fim do dia, ou pelo menos alguns dias que você possa, para dar aquela desestressada. Então, acho uma coisa importante. E, Thiago, uma coisa que também entendo como grande valor, a família. A família é um pilar de sustentação fundamental. Então, nessa pandemia, principalmente para quem já dava valor, o valor foi muito maior, mas quem já não se aguentava se separou. Então, essa pandemia também foi um divisor de águas, com certeza, para muitas pessoas. E a gente entende que a questão do relacionamento, das pessoas próximas, daquele ente querido que você quer bem, talvez tenha sido levado à flor da pele nesse período de distanciamento social. E eu não sei se você sentiu a mesma coisa, Thiago. Não, sem dúvida, senti, né? Acaba se perdendo muitos contatos as pessoas que eram mais próximas a você. A mesma questão, né, de trabalhar home office, a gente, né, tem contato pelo WhatsApp e tal, né, por telefone, mas acaba, né, não tendo aquele contato que tinha antes do dia a dia, né, aquele calor humano e tal. Então, tanto, né, de amigos, quanto às vezes de familiares, quanto do próprio colegas de trabalho que acabam sendo amigos também. E é difícil, né, essa mudança tão drástica, por isso que é muito importante você ter o alicerce, né, que é a família, né, a família a família de cada um, né, que não precisa seguir aqueles padrões, etc, mas é as pessoas que você ama que estão ao seu redor, né, que te confortam, que você sabe que você pode contar, é sempre importante você manter essas pessoas próximas. E nesse momento de pandemia, meio que vocês, né, elas que vão te segurar ali, te apoiar nas partes difíceis, né, nos problemas, às vezes, que afetam um pouco ali o nosso ânimo, nossa vontade, né? Então, realmente, isso daí é essencial. E eu acho que isso, tudo somado, nós chamamos de objetivo de vida. Quando nós queremos atingir um objetivo, e aí vou voltar à questão da empresa, né, que você perguntou, porque não vamos fugir também das questões, porque hora ou outra a gente vai voltando nos temas. Eu, quando comecei a montar a empresa, eu pensei, como que eu vou arranjar meus clientes? Como que eu vou procurar o mercado? Como eu vou pensar num produto?